Será que o Tanjiro, que tava sem uma espada pra chamar de sua, vai poder botar a mão nesse espadão velho? Vamos falar aí sobre o terceiro episódio dessa temporada de Kimetsu no Yaiba. Fala, meus otakus! Vamos falar um pouquinho sobre o terceiro episódio de Kimetsu no Yaiba dessa temporada. Esse episódio a gente conheceu um pouco mais sobre o Hashira da Névoa e, além do mais, conhecemos um pouco sobre o treinamento, né, de alguns espadachins, provavelmente de nível mais alto, que tem ali, né, na Vila dos Ferreiros, e também sobre esse boneco misterioso que aparentemente ele parece o primeiro usuário da respiração do fogo, também parece muito a Lua Superior número 1. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Já vou deixar bem claro que eu não tenho nenhum spoiler, né, de todo o mangá, porque eu só tô acompanhando através do anime, então eu sou, como diriam, um filthy anime only. Então todas as especulações que eu fizer aqui, elas são baseadas somente com o que eu vi através do anime e nas conversas que eu tive, né, com a galera no grupo do Telegram e também, né, com meus irmãos e todas as pessoas que veem esse anime. No episódio passado a gente só tinha visto as costas, né, desse boneco que parecia muito com algumas pessoas que a gente já viu nessa temporada e em outras temporadas. Para falar a verdade, eu achei que seria sim uma pessoa dessa família, talvez, dessa descendência, que talvez esteja muito enfraquecida e só conseguia ali dar dicas e conversar, né, com o Tanjiro, mas na verdade era um boneco que eu, né, penso que está representando ali a figura do primeiro usuário da respiração do sol, que é aquele personagem que o Muzan Kibutsuji tem muito medo, que as memórias da Dark mostram, né, ele é aterrorizado desse personagem. E ali naquela conversa, tentando fazer com que o menino, né, deixe ele treinar com aquele boneco, né, tão especial, tá o Hashira da Névoa, que era um cara que a minha primeira impressão dele tinha sido, nossa, ele deve ser um carinha de boinha, sabe, um carinha massa. E minha segunda impressão dele foi que, tipo, caralho, velho, que filho da puta sem noção, velho. Ele é um cara que ele não tá se importando com absolutamente nada, só com seus objetivos de ficar mais forte e realmente proteger, cumprir ali os objetivos do Hashira de maneira um pouco fria, né? 柱の邪魔をするっていうのはそういうことだよ。柱の時間と君たちの時間は全く価値が違う。 Talvez demonstrando um pouco desse rolê da névoa, uma personalidade nebulosa. Aí nessa interação também a gente conhece um pouco mais sobre esse menino, que se chama Kotetsu, que é um dos descendentes dos ferreiros, mas eles mais especificamente sobre um grupo, uma família, que cuidava desse boneco de treino, que emulava as cento e tantas técnicas que esse primeiro espadachim formidável teria. O único problema é que as técnicas para reconstruir esse boneco e construir outros bonecos desse tipo foi perdido com o tempo. E esse menino, que é o último descendente da sua família, não tem essa habilidade. Por isso ele está tão receoso de entregar esse boneco pro Hashira da Névoa, que é extremamente forte, como a gente pode ver nesse episódio. E ele estava com muito receio porque esse boneco poderia quebrar. E se quebrasse, ele não teria mais nada, porque ele não conseguiria reconstruir esse boneco. Pois o inevitável acontece. O Hashira da Névoa faz a sua vontade prevalecer, né? A gente vê que ele é uma pessoa que não se importa ali, ele tem pouco traquejo social, não se importa, não se lembra de ninguém, só faz as coisas acontecerem e ele vai lá, né? Treinar com esse boneco e de uma maneira formidável. Ele é absurdamente forte. Como, né, o próprio Uzui tinha falado que tinham pessoas formidáveis, que muito novas eram mais fortes que ele, então a gente já sabe que o Hashira da Névoa é mais forte que o Uzui, que a gente viu na temporada passada. Ele estava ali sem muita dificuldade, lutando e treinando contra esse boneco. E ali, para poder enaltecer essa grandeza e grande habilidade dele, tem, né, a Corva que acompanha ele, que é super confiante da grande habilidade que esse Hashira tem. E ela fica lá, né? Aí o Tanjiro fala assim, nossa, e por que ele não usa? Ela fica pistola, tá ligado? Pois bem, o Kotetsu não aguentou ver o Hashira da Névoa ir lá treinar com o boneco, porque ele, num golpe muito forte, acabou destruindo um pouco da armadura do boneco. Aí ele saiu correndo, vazado, e o Tanjiro foi lá ajudar, né, consolar, porque o Tanjiro é aquele personagem que é muito bondoso, né? Apesar dele saber como que o Hashira está certo,
naquilo que ele falou, ele também sabe que, cara, é importante você pensar no sentimento dos outros, em tudo que você for fazer, mesmo para tentar fazer a coisa certa. Não tentar fazer o certo pelos meios errados, sabe? E naquela conversa muito interessante, muito bonita, né? Que a gente veio do Tanjiro ter com o Kotetsu, ele fala que o objetivo, o grande objetivo dele é chegar, né, a conseguir derrotar Muzan Kibutsuji. E não importa se ele é fraco hoje, porque mesmo que ele tente, né, ele chegou ali por conta de outras pessoas que ajudaram ele. E o melhor que ele pode fazer, mesmo que não seja ele que ganhe do Muzan, é poder ajudar para que alguém no futuro, né, seja, né, um degrau que chegue lá, chegue nesse grande e nobre objetivo. E isso também vale para o Kotetsu, que pode não ser ele a conseguir o conhecimento para consertar aquele boneco, mas quem sabe ele pode ser um degrau que vai ajudar com que a próxima geração consiga elevar o conhecimento deles para poder consertar esse boneco. E depois dessa conversa maravilhosa que o Tanjiro sempre, né, tem, o papo no jutsu, ele leva o Kotetsu, estão voltando, batendo um papo, mas o Hashira da Névoa, tão forte que ele é, já tinha acabado o treinamento dele e tava, né, levando um braço com uma das espadas, porque ele quebrou a sua espada no treinamento. O que é interessante, porque a gente pensava muitas vezes que a espada do Tanjiro quebrava porque ele era fraco. E a espada do Hashira da Névoa quebrou também, não é porque ele é fraco, mas tem alguma coisa ali. E aí os dois vão ver o estado do boneco. E ele ainda está funcional. Ele consegue se mexer, só que está sem um braço. Então ele, em vez de ter os 6 braços, ele não vai conseguir mais fazer todos os 100 e tantos movimentos que esse grande espadachim podia. Mas ainda assim serve de um baita de um treinamento. E é isso que o Kotetsu faz. Ele faz um treinamento forte e brutal com o nosso Tanjiro. E cara, ele só sobreviveu porque ele ficou ali, né, dias sem poder comer, sem beber água, mas choveu, então ele pôde pelo menos beber água da chuva para poder conseguir sobreviver. E é uma coisa muito engraçada, porque o Tanjiro fala que aquela brutalidade no treino do Kotetsu vem da ignorância dele não saber, tipo, os limites humanos. Então pra ele fala assim, se o Tanjiro ficar uma semana sem comer e beber água, tá tranquilo. Mas não, a gente sabe que 3 dias, ó. E é nesse treinamento brutal que o Tanjiro, ele começa a perceber e ir além das capacidades dele. Ele ali, né, naquela cena, ele tá quase passando dessa para melhor. Ele cai naquele lago e vê uma pedra, né, brilhante, que é uma referência diferente daquela que a gente tem do fio que leva ao pescoço, do fio do corte. É uma referência de quase como o cheiro para ele sentir de onde vem a ameaça, de onde vem o ataque, e assim ele ter uma reação mais rápida do que o sol reflexo. E parando para pensar, esse treinamento todo contra esse boneco que luta com espadas vai ser muito útil contra o Lua Superior número 1, porque ele, apesar de ser um Oni, ele ainda usa espada. O que me faz pensar outra coisa. Se o Tanjiro usa a respiração do sol, que ela meio que contradiz, né, a própria existência dos Onis, porque eles não podem ficar na luz do sol e tal, será que esse cara, esse Lua Superior, vai usar a respiração da lua, tipo, o oposto? Voltando desse parênteses, igual o Tanjiro voltou lá da pós-vida, ele consegue perceber os ataques do boneco e ele consegue desferir um golpe, nem que seja um sequer. Pra conseguir, pelo menos conseguir comer alguma coisinha e beber uma água, e ele fica, literalmente ele chora de alegria. É muito engraçado essa parte. E revigorado com um pouco de alimento e um pouco de água, ele volta ali pro seu treinamento e já com mais energias e força ele consegue utilizar melhor das suas habilidades que ele conseguiu agora e de todo o seu vigor físico para ali nesse treino, nessa luta intensa, desferir um golpe, né, forte no pescoço do boneco. Que acaba quebrando ele e, para surpresa tanto do Kotetsu quanto do Tanjiro, achar uma espada escondida no boneco.
Uma espada de 300 anos atrás, um espadão velho. E talvez seja essa a chave para o Tanjiro conseguir usar a respiração do sol com a sua espada. Porque, pensando bem, tem muitos anos que essas espadas, né, não são feitas para um usuário dessa respiração, da respiração original. E talvez as espadas também não aguentem a potência dessa respiração. Essa espada antiga talvez seja a chave para o Tanjiro conseguir virar essa chave e poder alcançar níveis mais altos com a sua respiração. E é nesse momento, nesse cliffhanger, que acaba o episódio. A gente olhando aquele espadão velho. E, cara, muito massa esse episódio, foi sensacional. E é isso, me fala o que você achou do episódio, o que você achou das teorias. Vamos tentar manter os comentários o máximo limpo de spoilers possíveis do mangá, né? Pra gente poder bater um papo bem massa. E, claro, se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Clica no sininho, por favor, né? Pra não perder nenhum vídeo. Eu prometo que eu vou trazer muito conteúdo de qualidade, estou me esforçando muito pra gente falar sobre vários animes, né, ultimamente. Então dá essa força, conto com vocês. Valeu, galera. Falou.